Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então, ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. No final do livro de Tiago, ele faz uma exortação para aqueles que não coloquem a sua vida e os seus planos na presença de Deus. Depois, no capítulo 5, ele exorta e condena os ricos que usavam os seus recursos de maneira equivocada, não para glorificar a Deus e para ajudar os necessitados. E ele então finaliza a partir do verso 7 com uma palavra para a igreja, para os irmãos. Ele começa exortando para a perseverança, a partir do verso 7, para a paciência como virtudes, para que a gente possa enfrentar as provações, as tribulações, as angústias e as dores. E agora, ele finaliza então a sua carta com mais um chamado para os irmãos. Capítulo 5 de Tiago, a partir do verso 13 que nós lemos, ele finaliza então exortando aos irmãos para a oração. E meus irmãos, a fé verdadeira, a fé genuína, uma fé que está pautada na palavra de Deus, no caráter de Deus, é uma fé que vai conduzir a oração e também vai conduzir para a ação, a atitude prática, contundente. Aliás, a palavra oração, ela já envolve orar e agir. Quando nós oramos, não podemos apenas ficar com a teoria, mas nós devemos partir para a prática também da nossa vida cristã. Então, diante desse contexto que nós vamos avançar nesta noite, focando especificamente sobre o chamado de Tiago para a oração, nossa como cristãos e também como discípulos. Por que o chamado à oração, queridos? Porque a oração, ela vai ser o parâmetro, vai ser o fiel da balança, vai ser o termômetro de uma vida de fé genuína, de uma religião verdadeira e pura, que é o tema da carta de Tiago. Lembrem que Tiago está falando sobre a religião pura, a religião verdadeira, uma fé prática, uma fé que se move através de atitudes concretas. Então, quando a gente pensa em fé genuína, quando a gente pensa em uma religião pura, ela é resultado do amor de Deus inoculado no nosso coração, ela é consequência do amor de Deus experimentado intimamente. A religião verdadeira, pura, ativa, ela é gestada, vivida, interiorizada no nosso coração, e ela é testada nas atitudes práticas, no dia a dia. Principalmente, ela é testada pelas provações, pelas batalhas, pelas lutas.
Então, se você quer entender ou saber se você vive uma fé genuína, uma fé verdadeira, se a sua religião é uma religião genuína e verdadeira, o parâmetro é esse. Ela tem que nascer do seu coração, o amor de Deus inoculado dentro do seu coração, vivido interiormente, mas provada nas circunstâncias externas que nós vivemos diariamente. Tiago, então, no seu livro, ele vai contrastar a religião verdadeira, a religião pura, a fé verdadeira, a fé pura e a fé falsa, a religião falsa, aquela vida que não é condizente com a palavra, os planos e os propósitos de Deus para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, que a fé verdadeira, ela vai nos conduzir à oração, primeiramente, e a fé vai nos conduzir à ação prática. E Tiago finaliza o texto dizendo que a ação prática é nos preocupar com aqueles que abandonaram o Evangelho, abandonaram a fé, que se afastaram. Então, para nós como igreja, nós temos que entender que precisamos orar, precisamos interceder, precisamos buscar a Deus, mas nós também precisamos resgatar aqueles que se afastaram da comunhão. Porque ao resgatar essas pessoas, nós as abençoamos e nós a ajudamos a que elas possam colocar a sua vida perante o Senhor. Então, queridos, a fé que Tiago nos exorta a praticar não é uma fé que precisa fazer juramentos, como nós vimos lá no capítulo 4, no verso 17. A fé genuína, a fé verdadeira, ela não precisa de palavras para asseverar se ela é pura ou não, mas é uma fé que ora e é uma fé que se importa. Para nós agradarmos a Deus, para nós vivermos uma religião pura diante do Senhor, se nós não queremos ser apenas religiosos, de palavras, nós temos que compreender que nós precisamos orar, interceder e nos importar com as outras pessoas. O profeta Isaías, no capítulo 29, a partir do verso 13, e esse texto depois é repetido por Jesus lá em Mateus capítulo 15, e eu quero ler o Mateus capítulo 15 neste momento. O profeta Isaías, ele repreende o povo de Israel, e Jesus depois vai repreender os escribas e fariseus, justamente por estarem praticando uma religião incompleta. Mateus capítulo 15, versículo 8 e versículo 9. Jesus, citando o profeta Isaías, diz assim: este povo me honra com os lábios. É a ideia do juramento que Tiago diz para nós. Você não precisa fazer juramento, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Jesus, citando Isaías, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, o que Isaías trouxe de condenação para o povo de Israel, e Jesus condena os fariseus? Uma religião, uma fé da boca para fora. Uma religião, uma fé apenas de palavras, sem ação, sem sentimento de uma verdadeira conversão. O coração está longe, mesmo que os lábios profiram algumas palavras de adoração a Deus. No verso seguinte, verso 9, Jesus diz assim, citando Isaías: a sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. O que Tiago quer de nós, irmãos, e o que Jesus quer de nós, é que a gente não viva esse tipo de religiosidade, vazia apenas de lábios, da boca para fora. E como que a gente então rompe essa religiosidade falsa? Orando e se importando. Volte para o texto de Tiago, capítulo 5. Vamos ver o que ele nos ensina aqui de questões bem práticas nessa noite. A primeira exortação de Tiago é com relação à oração. Começando no verso de número 13. Ele vai incentivar a oração em algumas circunstâncias, em algumas realidades. E a primeira realidade que ele nos apresenta está no verso 13. Se algum de vocês está passando por dificuldades, então ore. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a oração, ela
se relaciona, ela diz respeito, ela enfatiza a nossa vida espiritual. A oração é a marca do cristão que é espiritual, que o diferencia daquela pessoa que é carnal. A pessoa que não ora é uma pessoa ainda carnal. A pessoa que não ora ainda não foi transformado num ser espiritual. Porque a marca da nossa espiritualidade, ela está justamente na oração. A oração é a demonstração, a concretização de que de fato nós entendemos o plano de Deus, a promessa de Deus, e a nossa vida agora com Deus, ela se conecta através da oração. Cristão que não ora é um cristão que ainda precisa amadurecer espiritualmente. Precisa deixar o velho homem, precisa deixar alguns pecados, precisa abandonar alguns vícios, algumas rotinas do velho homem para que ela possa então investir mais na vida de oração. A oração então é uma expressão da minha relação com Deus. A oração é uma expressão de como eu me aproximo, como eu me apresento, como que eu busco a Deus. Se eu não oro, é sinal de que eu não me apresento, eu não busco, eu não me expresso, eu não me relaciono com o Senhor. É por isso que nós devemos entender a importância da oração em diversas situações. E a primeira delas, como já mencionei, no verso 13, é a oração justamente no tempo de aflição. Quantos de vocês passam por aflições? Quantos de nós estamos vivendo hoje aflições, angústias, dores, tribulações, pesares, perdas? Quantos de nós estamos, irmãos, hoje sendo moídos por aflições? Como Jesus lá no Getsemane foi moído, foi ali apertado, espremido diante do plano de salvação de Deus, diante do pecado da humanidade. Quantas aflições, meus irmãos, nós vivemos no nosso dia a dia? E diante das aflições, qual que deve ser o primeiro recurso nosso como cristãos? A oração. Tiago diz, se está alguém entre vós com dificuldades, com aflição, com tribulação, com angústia, então o que Tiago fala? Ore, vá aos pés do Senhor, se entregue ao Senhor, clame ao Senhor, chore diante do Senhor. Para livrar dessas aflições, pode ser que sim. Mas a oração na aflição é muito mais para nos dar força, habilidade, capacidade para permanecer fiel no tempo da aflição. A gente ora para Deus nos livrar da aflição, mas nós às vezes esquecemos de orar para a gente permanecer fiel na aflição e não abandonar ao Senhor justamente nesse tempo de aflição. Então, quando você estiver passando por uma aflição, ou seja, todos os dias da sua vida, ore a Deus para que Ele te dê força, te dê graça, te dê capacidade, sim, para superar, mas principalmente para não se desviar. Por que eu posso ter essa interpretação do desvio de Deus na aflição? O que Tiago fala no final da sua carta? Se alguém se desviou, vá ao encontro dele. Ou seja, no tempo da aflição, muitos cristãos se desviaram, se afastaram, abandonaram ao Senhor, justamente quando eles deveriam permanecer fiel a Deus. Mas a oração também é no extremo. Ele continua dizendo, verso 13, alguém está feliz? Cante louvores. O louvor é uma expressão de oração. O louvor é uma forma também de nós orarmos perante o Senhor. Então, seja na aflição ou seja na alegria, a oração é a receita, é a fórmula que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós temos que assim proceder, irmão. Se eu estou passando por dificuldade, por aflição, eu vou orar diante de Deus, vou jejuar, vou colocar minha cara no pó. Se as coisas estão bem, se eu estou feliz, se eu estou alegre, se Deus está me abençoando, eu vou louvar a Ele, eu vou exaltar o seu santo nome. É isso que nós precisamos fazer. Mas Tiago avança um pouquinho mais, ele chega agora num ponto crítico para nós como cristãos. O verso seguinte, verso 14, está alguém doente? Então Tiago diz, tem alguém aflito? Ore. Alguém está feliz? Louve. Está alguém doente? Aí ele traz aqui para nós uma fórmula. O que fazer diante da enfermidade? Chame os presbíteros, os líderes, as autoridades da igreja, chame esses líderes para que venham e orem sobre ele, sobre o doente,
unjam ele com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé vai curar o enfermo, se tiver cometido pecado, será perdoado. Obrigado, irmão Vasco. Deus abençoe. Esse tema aqui, irmãos, ele é um pouquinho mais complexo. Ele é um pouquinho mais desafiador para nós. Orar diante da enfermidade, chamar os líderes e ungir com óleo. Não é a nossa prática batista ungir as pessoas com óleo em toda e qualquer circunstância, até mesmo aqueles que estão no leito da enfermidade. Por que não é a nossa prática? Tem duas questões aqui com relação ao óleo. Uma é uma questão prática daquela época. O óleo era um remédio. Lucas capítulo 10, verso 34, parábola do bom samaritano. Aquele homem estava jogado à beira do caminho, ele foi espancado, estava quase morrendo. O samaritano vem, vê o homem jogado ao chão, todo espancado, todo arrebentado. Ele pega aquele homem, ele unge as feridas daquele homem, cuida daquele homem com o óleo. Naquele contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o óleo ele era usado como remédio. Então o que Tiago está dizendo aqui para nós? De maneira muito prática, os líderes da igreja, os presbíteros aqui, deveriam se aproximar do enfermo com duas ferramentas. Uma espiritual e uma humana. Eles deveriam se apresentar diante do enfermo e ungir ele com óleo, porque o óleo era remédio e esse era uma ferramenta, um recurso natural. Mas eles também deveriam se apresentar com um recurso, uma ferramenta espiritual, que é justamente a oração. Notem que Tiago é muito didático. Chame os presbíteros, unjam ele com óleo, elemento natural, e orem sobre o enfermo, um elemento espiritual. Então essa é a questão prática do óleo. Ele servia como um remédio. Irmãos, ambos podem ser ministrados ou administrados sobre o enfermo. E quando eu digo que ambos podem ser administrados, trazendo para o nosso contexto moderno de hoje, se você está com uma dor de cabeça, se você está com uma ferida na perna, se você está com uma infecção, você não vai hoje pegar o óleo e passar sobre essa ferida, você não vai tomar o óleo para curar uma infecção, que é, nesse contexto, o elemento natural. Hoje nós temos medicamentos mais eficazes. Hoje você tem uma gama de medicações mais eficazes para ajudar no processo de cura. E que é justamente o elemento natural representado aqui pelo óleo. Então nós, quando estamos nesse ambiente ou nesse contexto de enfermidade, nós não podemos ser ingênuos e não tentar o tratamento, o medicamento ou aquilo que pode nos ajudar através de uma via natural e apenas ficar dependendo da oração. Até parece um sacrilégio, né? Apenas ficar dependendo da oração. É que os dois elementos eles caminham juntos, o elemento natural com o elemento espiritual. Ambos podem ser ministrados sobre o enfermo. Agora, o óleo tem uma questão também religiosa. Óleo era símbolo no Antigo Testamento. Símbolo de quê? Quando alguém fosse consagrado para o Senhor, rei, profeta, sacerdote, essa pessoa ela recebia a unção como óleo e ela então era consagrada, dedicada, entregue para o Senhor. Então o Tiago está dizendo assim, se alguém está doente, unja ele com óleo, ou seja, o doente está sendo separado para um cuidado especial de Deus. É como se nós entregássemos o doente, o enfermo, para o Senhor, cuidar, dar uma atenção especial, olhar com misericórdia para aquela pessoa. Então, óleo no sentido de consagrá-lo, dedicá-lo para que Deus pudesse trabalhar na sua vida. Agora, meus irmãos, uma verdade é muito clara no texto: a cura não está condicionada ao óleo. A cura não está condicionada à unção do enfermo. Tiago diz: unja ele com óleo em nome do Senhor. E no verso 15, então, é que Tiago vai trazer a fonte da cura. Qual é a fonte da cura no verso 15?
A oração de fé curará o enfermo. A oração da fé é que vai agir. Deus pode usar o meio natural para operar a cura, mas em resultado final, ou instância final, o que vai promover a cura é a oração. A fonte de cura está na oração da fé, não na unção meramente com o óleo. A oração eficaz, a oração de fé, aquela oração que Tiago disse lá no capítulo 1, no verso 6, quando ele fala assim: mas quando pedires, façam com fé, sem vacilar, porque aquele que duvida é como uma onda do mar. Tiago está nos exortando a orar com fé, porque existe oração sem fé. Existe oração mecânica, existe oração protocolar, existe aquelas orações que não passam do teto, que não chegam até a presença de Deus. Então, o Tiago está dizendo para nós: faça oração, mas orem com fé. E quando orarmos com fé, o enfermo vai ser salvo, não no sentido espiritual, mas salvo aqui, restaurado fisicamente, será curado, conforme a orientação do apóstolo Tiago. E também o enfermo vai ser levantado, diz o texto, ou seja, ele vai ser levantado do seu estado físico, vai ser renovado, vai se recuperar, vai voltar à sua vida antes da enfermidade. Então, meus irmãos, a oração diante da enfermidade é uma prática imprescindível nas nossas vidas. Mas surge então um dilema para cada um de nós: e se Deus não curar? E se o enfermo continuar enfermo? E se a resposta não vier à nossa oração? Como que a gente lida com isso, meus irmãos? Como que a gente lida com essa realidade? O apóstolo Paulo me traz uma palavra de esperança e de consolo, quando ele diz que tinha um espinho na carne. E ele fala que orou 3 vezes para que Deus removesse aquele espinho na carne. Não sabemos se o espinho era uma enfermidade, se era uma deficiência, se era alguma outra questão. A Bíblia não revela para nós. Mas é muito provável que Paulo tivesse sim com alguma enfermidade na sua vida. E ele diz que ele orou 1 vez, ele orou 2 vezes, ele orou 3 vezes. E a resposta do Senhor para Paulo qual foi? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A partir dessa resposta, Paulo não orou mais por aquela questão, por aquela mudança, por aquela intervenção de Deus. Ele seguiu a sua vida com fé, mesmo Deus dando a ele uma resposta que ele não, talvez, quisesse ouvir naquele momento. Agora, irmãos, um parênteses eu preciso fazer aqui. Nem toda doença é fruto de pecado. Esse é um erro também que muitas pessoas cometem. Atribuir toda a doença como pecado, a origem das enfermidades no pecado. Se fosse assim, Jó não poderia estar na Bíblia, na palavra de Deus. Porque Jó passou por muitas lutas, tribulações, inclusive doença física na carne, e o texto nos leva a entender que Jó não havia pecado para ficar doente. Então, nós não podemos atribuir a enfermidade ao pecado. Embora, em algumas circunstâncias, algumas enfermidades são fruto, sim, de pecado que a gente possa ter cometido. Lá em João, capítulo 9, versos 2 e 3, Jesus cita o exemplo de um cego de nascença. E as pessoas perguntaram para Jesus: Senhor, ele nasceu cego de nascimento. Quem pecou, ele ou seus pais? Aí a resposta de Jesus é: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele nasceu cego porque ele nasceu cego. Não é consequência, fruto de alguém ter pecado. Portanto, meus irmãos, Tiago, ele vai colocar no final do versículo 17, um se. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Tiago não está dizendo que aqueles que estavam doentes é porque eles estavam em pecado. Não era esse o contexto. É que a oração também pode ser um meio de perdoar pecados. E aí no verso 16, o Tiago avança um pouquinho mais. Quando que a gente tem que orar? A gente precisa orar num processo de confissão de nossos pecados. Veja então o verso 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração como um processo, uma disciplina de confissão.
uma confissão mútua. E a confissão mútua, ela traz saúde para a igreja. Quando nós reconhecemos os nossos pecados e nós confessamos os pecados a quem é devido confessá-los, para que a gente receba o perdão, esse ato de confissão, ele gera saúde espiritual no meio da igreja. Paulo, quando está ensinando sobre a ceia do Senhor aos coríntios, ele fala: examine-se, pois, cada um a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente é réu do sangue e do corpo do Senhor. E Paulo vai dizer assim: por causa disso, muitos entre vós estão doentes ou já morreram. Então, mas o pecado no meio da igreja, o pecado oculto, o pecado não confessado, ele gera enfermidade espiritual ou até mesmo enfermidade física. Por isso que a confissão, ela é um elemento de libertação, de cura, mas também de saúde espiritual para a igreja, principalmente se o pecado é aquilo que vai ser a fonte, né, da doença, da enfermidade e do mal que aquela pessoa possa estar vivendo na sua vida. Que nós possamos compreender também esta verdade e que nós possamos tentar encontrar na nossa vida, no nosso coração, algo que eu preciso confessar. Algo que eu preciso abrir o meu coração, algo que não está certo diante de Deus, porque pode ser que isso seja fonte de algumas situações que nós estejamos vivendo. Ou pior, meus irmãos, pode ser a fonte das orações ineficazes. Confesse os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros. Primeiro confesse os pecados entre si. Depois você vai orar, porque se você orar sem confessar o pecado, a sua oração se torna ineficaz. O pecado é o antídoto que impede a oração de agir. Por isso Tiago diz: confessem primeiro, depois orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muitas vezes as nossas orações não estão sendo atendidas por Deus, porque nós precisamos acertar alguma coisa dentro de nós ou alguma realidade com alguma pessoa ao nosso redor. Não são só os líderes que devem orar. Paulo diz assim, ou Tiago diz assim: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Quem é justo aqui? É só o pastor? É só o presbítero? É só as autoridades que Tiago menciona lá no versículo 14? Não. Justo aqui é todos aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Então a oração eficaz, irmãos, ela está na prerrogativa de todos, de cada um de nós, de cada discípulo de Jesus. A oração eficaz, ou a oração forte, ou a oração de poder, ela pode ser ministrada por toda a igreja, por cada membro, por cada líder, por cada discípulo. Os presbíteros não têm uma áurea especial, uma unção especial, uma autoridade especial, que a oração deles é mais forte e é mais eficaz que a oração dos demais. Tiago fala que a oração de um justo, pode ser qualquer um no meio da igreja, é eficaz, produz resultados. Então nós podemos e devemos orar nesse ambiente também de confissão. E o último elemento, o quinto, é a oração para juízo ou para condenação. Verso 17 e verso 18, Tiago usa o exemplo do profeta Elias, que ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Qual que é o contexto da oração do profeta Elias para julgamento? Ele ora para juízo, julgamento, condenação sobre o rei Acaz e a sua esposa Jezabel, lá no Antigo Testamento, que eram ímpios, maus, cruéis. Então Deus levanta o profeta Elias e diz: Elias, vai e ora, porque a terra vai ficar 3 anos e meio sem chover, ou seja, a terra vai cessar, e essa seca vai ser o juízo e a condenação sobre esse rei mau, esse rei que não está buscando ao Senhor, o Acaz, que estava sendo dominado pela sua esposa Jezabel. Então, naquele contexto, a oração do profeta Elias tinha como cunho o juízo sobre aqueles pecadores. Mas aqui há uma conexão entre o solo seco e o enfermo. O solo seco e o enfermo, eles se unem aqui no mesmo exemplo, porque a oração, então, vai devolver o estado de graça e o estado de favor sobre esses dois.
Elias orou, ficou 3 anos e meio sem chover, seca terrível. Depois ele orou novamente, verso 18, e a chuva veio sobre a terra. A terra seca, árida, ela é irrigada, a graça de Deus, o favor de Deus é devolvido quando Elias orou. O enfermo, aquele que está doente, passa pelo deserto, pela aridez da enfermidade. A oração da igreja, a oração do justo, vai produzir graça sobre a vida daquele enfermo. Essa conexão, ela é importante para nós compreendermos também esta realidade. Então, meus irmãos, Tiago nos exorta para orar na aflição, na alegria, na doença, para a confissão e para juízo. Agora ele termina o texto com um chamado à ação prática, porque a religião verdadeira, a fé genuína, ela precisa de oração e de prática, de ação. E aí ele termina então dizendo assim, meus irmãos, verso 19, se alguém de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem o trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Então, queridos, a ação está presente como característica de uma religião pura e de uma fé genuína e verdadeira. Cada um deve tomar a iniciativa de trazer de volta aquele que se desviou da verdade. Cada um de nós deve tomar a iniciativa de trazer de volta para Deus aqueles que se afastaram de Deus, se afastaram do Evangelho, se distanciaram dos caminhos do Senhor. Cada um de nós deve colocar no coração esse chamado para que nós possamos ser agentes de trazer de volta. Para que eles retornem, para que eles voltem aos caminhos do Senhor, para que eles voltem à doutrina, para que eles voltem a uma atitude cristã, porque eles se desviaram do caminho, então tem que retornar para o caminho, deixaram a vida cristã, tem que voltar para a vida cristã. E esse papel não é só dos presbíteros, dos líderes que Tiago menciona. Eles dizem assim, meus irmãos, se alguém de vocês... E amados, é muito mais eficaz uma interferência sua como irmão em Cristo para alguém que está desviado, da igreja, do caminho do Senhor, que esmoreceu na fé. É muito mais eficaz uma interferência sua como irmão em Cristo do que uma interferência do pastor ou de algum diácono, de alguma liderança. Porque essa interferência, ou essa visita, ou essa busca da autoridade da igreja vai trazer uma certa pressão, uma certa cobrança para aquele que se afastou. Mas se nós, como membros que estamos no mesmo patamar, vamos ao encontro dessa pessoa, a abordagem, a percepção, a recepção será diferente. Nós temos que fazer esse mapeamento de quem deixou a comunhão, quem se afastou dos caminhos de Deus e trabalhar para trazê-los de volta para a nossa comunhão. Desviar-se é afastar-se da justiça, afastar-se do Evangelho. Então, se ele se desviou, nós devemos reconduzi-lo para que ele possa estar em comunhão, para que ele possa estar na presença de Deus, para que ele não possa vir a perecer longe dos caminhos do Senhor. Tiago faz 2 apelos aqui à oração, para que os desviados retornem e para ter sabedoria para lidar com os pecados dos outros. Nós precisamos ter sensibilidade para com aqueles que se desviaram, para que eles sejam trazidos de volta, e para lidar com o pecado, porque o verso 20 diz, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, salvará da morte, e trarão perdão para muitos pecados. Porque quem se afasta de Deus, quem se afasta do caminho do Senhor, se você já viveu isso na sua vida cristã, você sabe que longe da igreja, longe do caminho do Senhor, a pessoa vai pecar mais. A pessoa vai buscar menos ao Senhor, então ela vai estar pecando mais. É por isso que Tiago está dizendo, se ele voltar para o caminho do Senhor, voltar para a comunhão, esses muitos pecados que ele cometeu enquanto ele estava no mundo, serão perdoados. O filho pródigo, quando deixou a casa do pai, ele viveu uma vida dissoluta, diz o texto. Ele gastou tudo que ele tinha com as meretrizes, com prostitutas, com farras, com noites de boemia. Então o filho pródigo é um exemplo daquele que se afasta da casa do pai e vive uma vida dissoluta, acumulando, somando pecados na sua vida.
Quando essa pessoa retorna para o caminho do Senhor, ela pede perdão, esses pecados são perdoados. E nós temos que ter sensibilidade muitas vezes para lidar e tratar com esses pecados, para que a gente possa ser instrumento de graça e não mais um instrumento de peso sobre a vida dessas pessoas. Então, o chamado de Tiago para nós é ação prática em busca daqueles que estão afastados. Nós temos que ter como exemplo, essa perspectiva, ou cuidado, ou buscar isso como meta, meus irmãos, para nós como igreja. Veja quantas cadeiras vazias nós temos aqui no nosso meio. Se todos os irmãos, membros da igreja, estivessem hoje aqui nesse culto, não teria nenhuma cadeira vazia. Eu aposto isso com você. Ou, apostar não pode, né? Mas eu lanço esse desafio. Conte quantas cadeiras vazias tem. E depois você conte quantos membros da igreja não estão hoje à noite. Você vai ter certeza que todas elas estariam cheias. Agora, nós não podemos nos contentar com essa realidade. O que nós temos que fazer? Ir ao encontro desses irmãos. Exortá-los para que eles voltem para a igreja, voltem para a comunhão, voltem para os caminhos do Senhor. Portanto, meus irmãos, para finalizar, a fé verdadeira, ela nos conduz à ação, mas ela nos leva também à ação prática, em favor daqueles que se afastaram do Senhor. Cristo nos libertou e moldou o nosso caráter, amém? Você é uma nova criatura, os pecados ficaram para o passado, agora você é uma pessoa diferente, seu caráter, a sua vida. Então nós devemos viver a fé verdadeira a partir dessa nova vida que Jesus nos deu. Devemos expressar esta fé verdadeira a partir dessa nova criatura que somos, desse novo caráter que nós temos e dessa nova conduta cristã que nós desempenhamos. Eu não posso viver uma vida cristã, uma fé verdadeira, se eu não tiver o caráter transformado, a minha vida transformada, se eu não tiver nascido de novo, se eu não for feito uma nova criatura. Porque a velha criatura, ela não vai desenvolver uma fé verdadeira, um caráter verdadeiro, uma vida cristã genuína. Então, quando nós entendemos e temos essa percepção de que fomos libertos por Jesus, que somos uma nova criatura, temos um novo caráter, isso nos mostra então como a gente precisa viver. Segundo, a intimidade com Deus leva à oração em todas as situações. Ore a Deus em todas as situações. Expresse essa intimidade com Deus em todas as circunstâncias. Desfrute dessa intimidade com Deus por meio dessa oração, desse momento com Deus. Seja aflição, seja doença, seja pecado, seja para a confissão ou qualquer outra realidade espiritual. Torne a oração o seu primeiro, o seu segundo e o seu terceiro passo. A primeira opção, a segunda opção e todas as opções nossas como cristão deve ser a oração. E para finalizar, devemos nos preocupar com os perdidos. Irmãos, não podemos ficar inertes ou indiferentes com aqueles que estão perdidos, sem salvação, que nunca conheceram a Jesus, que nunca vieram para Deus. Quantas pessoas ao nosso redor ainda não conhecem Jesus? Não podemos ser indiferentes com esses perdidos, mas também não podemos ser indiferentes com aqueles que estão afastados. Devemos buscá-los, devemos restaurá-los, devemos trazê-los para o ambiente da comunhão. Devemos trazer eles para que sejam curados, sarados, revestidos pelo poder e pela autoridade de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, entregamos ao Senhor a sua palavra nesta noite. Deus, que nós possamos manifestar essa fé genuína, esta fé verdadeira, esta fé que se manifesta, é efetivada na oração, na atitude, na ação. Oração em todas as circunstâncias. E o desejo, o sentimento de buscar e trazer de volta aqueles que estão afastados. Desperta-nos como igreja, Pai. Obrigado pela carta de Tiago. Obrigado por cada exortação, cada palavra de incentivo, de ânimo que nós aprendemos nesse livro tão precioso. E que nós possamos agora, Senhor Deus, vivê-lo e assim ter uma vida prática de oração e de intercessão. Uma vida que agrade ao Senhor. Uma fé genuína, não apenas da boca para fora, como diz o profeta Isaías, não uma adoração apenas de lábios,
mas uma adoração de coração. Assim faça, Pai, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.